não precisa toda aquela quantidade gigante de slide. Então, deixa eu colocar lá o material. Vamos lá, a gente estava falando aqui do Brasil, a aula passada. A gente falou um pouco da nossa saúde lá no primeiro reinado, né, quando veio toda a família real para cá, e aí tiveram que começar a criar condições para a corte fazer alguma coisa, tal. Daí eu comentei com vocês, né, a questão dos primeiros boticários que foram, eu acho que foram criados, a gente não pode dizer que foram formados, mas foram criados, né, porque eles foram nomeados, vamos dizer assim, boticários pelo rei, né, então ganharam lá o título de boticário e começaram a trabalhar como se fossem farmacêuticos mesmo. E nessa época a gente teve o surgimento das primeiras escolas, tal, de medicina aqui no país, porque como tinha muito filho de nobre aqui, eles não podiam voltar para a Europa, porque se voltassem para a Europa eles seriam presos e mortos. Tinha que dar condições para essa gente, então foi criada a primeira escola de medicina, além de outras escolas de engenharia, outras coisas mais, né? E uma das escolas de medicina, que era do Rio de Janeiro, tinha uma vantagem, o curso de medicina tinha uma vantagem em relação aos outros, que era o fato de preparar o médico para fazer o trabalho do farmacêutico também. Então, eles preparavam o médico, né, para todas as atuações da área médica mesmo, e também dava uma ênfase para a área de farmácia, para a área de medicamentos. Então, os médicos acabavam por sair e poder, então, se especializar, né, e começar a trabalhar como médicos ou como farmacêuticos mesmo. Depois que o curso de farmácia foi sendo criado separadamente em outras faculdades, Ouro Preto, aqui no Paraná, da Universidade Federal do Paraná, que foi em 1912, se eu não me engano, e assim foi. Mas, de início, os primeiros farmacêuticos que a gente tem aqui do Brasil mesmo, né, não importados de Portugal, eram farmacêuticos de certificado só, porque, na verdade, eles não tinham estudado absolutamente nada. Pulando um pouquinho no tempo, a gente sai lá do Império e já pula para a República, 1889 até 1930, mais ou menos. O que a gente tinha no país nesse momento? A gente tinha uma república, né, uma república onde poucos comandavam, e esses poucos comandavam eram os grandes donos de terra, né, então eles que tinham bastante poder, porque o Brasil dependia da agricultura, mais especificamente de uma cultura só, que era a cultura do café. Então os grandes cafeicultores acabavam deixando de ser só donos de terra, cafeicultores, e passavam a muitas vezes fazer parte da política e se colocar aí no meio político para tomar decisões, muitas vezes decisões que fossem até a próprio favor, né? Coisa que a gente vê até hoje acontecer aqui no país. E a população era extremamente rural, né? Então, muito mais do que a metade da população vivia no campo e dependia, então, do trabalho no campo, né? E o trabalho, principalmente nessas grandes fazendas de café. E nessa época começou a vir um pouco dessa população do campo para as cidades, atraído por empregos que estavam ocorrendo e surgindo nas cidades, né? Criação de fábricas, criação de serviços, tudo mais, dentro principalmente das capitais, né, e das grandes cidades, fazendo com que uma
pequena parte, uma pequena, inicialmente, parte dessa população do campo começasse a vir para a cidade, e daí a gente já sabe o que acontece, né? As pessoas vêm para a cidade grande, não tem condições de se instalar num lugar bom, acaba se instalando onde é possível, muitas vezes esse onde é possível não tem as condições adequadas, né? E aí se cria uma população dentro das cidades que não tinha as mínimas condições de higiene. Nesse tempo, começam a surgir algumas grandes epidemias, exatamente por isso. As pessoas acabavam indo para as cidades, moravam em qualquer lugar que era onde podiam, não tinham boas condições de higiene. Não que as pessoas não tivessem, mas os locais, né, não tinham boas condições sanitárias, tudo mais, e isso fazia com que eles ficassem mais próximos às doenças. Então, começam a surgir algumas epidemias no país. No Rio de Janeiro, ocorre não, mas vários surtos de várias doenças diferentes, como varíola, malária, febre amarela, peste, e assim por diante. Então, isso demonstra, né, o quanto esse acúmulo, né, de pessoas sem a mínima condição sanitária pode fazer com que uma doença se propague de uma forma descontrolada. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do país na época, né, não era Brasília. Então, Rio de Janeiro era a capital política do país. Então, não era, né, nunca foi maior do que São Paulo, mas ela era muito mais importante, onde tinha muito mais emprego, onde tinha muito mais oportunidade. Então, as pessoas iam muito para lá. E aí começou a surgir essas várias epidemias no Rio de Janeiro. Não que não acontecesse em outros lugares, acontecia, porém, lá com uma frequência muito maior, por causa das condições mesmo, né, do ambiente como um todo. E isso começou a impactar não só a nossa saúde, né, da população como um todo, mas começou a impactar também o comércio exterior. Por quê? A gente tinha só um produto, na verdade, que era exportado para o mundo inteiro, que era o café. E, obviamente, né, os países que importavam começaram a perceber que Rio de Janeiro tinha seu porto também, né? Então, parte da safra ia para o Rio de Janeiro para ser exportado para vários países. E começaram a perceber que as condições do Rio de Janeiro não eram muito boas e talvez aquele café pudesse vir e trazer muitas doenças novas para os países que estavam importando café. Então, impactou bastante no comércio exterior. Então, teve, nessa época, a nomeação de uma pessoa bastante conhecida hoje, né, que é Oswaldo Cruz. Ele se tornou diretor-geral da Saúde Pública e começou várias campanhas, para tentar diminuir bastante ou eliminar essas epidemias que estavam acontecendo, não só no Rio de Janeiro, mas em todos, na verdade, assim, mais no Rio de Janeiro, porque ali a coisa estava feia, mas em todo lugar onde tivesse um porto exportador de café, se maquiava, entre aspas, a redondeza. Então, vamos fazer com que o Porto de Santos, por exemplo, que também faz exportação de café, então fique livre dessas doenças. Vamos pegar o Porto de Paranaguá e fazer com que a região fique livre dessas doenças. Então, não deixa de ser uma forma de maquiagem, né? Só para que os importadores, né, e os governos do exterior olhassem aqueles portos e dissessem, não vai ter problema, podemos importar o café do Brasil, porque os portos estão livres dessas doenças. Mas ao redor, a coisa não era exatamente assim. Mas, né, com a nomeação lá do Oswaldo Cruz, já teve uma melhora. Ele teve algumas campanhas que foram feitas, e algumas, inclusive, geraram uma certa revolta da população. Por exemplo,
ele colocou na rua um monte de gente para combater o mosquito da febre amarela. Então, essas pessoas saíam pelas ruas das cidades catando o mosquito e tentando matar o mosquito, mais ou menos, né, com mais ou menos o que a gente vê hoje com a dengue, com aqueles fumacês, aquelas coisas que são feitas nas ruas, ou a ida das pessoas de casa em casa para verificar se tem água parada e tudo mais. Então, esses combatentes também iam atrás do mosquito da febre amarela pelas cidades. E tudo isso era meio que imposto, as pessoas não tinham muito o que escolher. Os combatentes iam lá, né, não tinham uma preparação para lidar com as pessoas, tudo mais, e acabavam, às vezes, sendo grosseiros, sendo truculentos e tudo mais, para, né, conseguir fazer o seu trabalho de combater o mosquito. E isso gerou uma revolta bastante grande da população, principalmente lá no Rio de Janeiro, que culminou com a revolta da vacina, porque as pessoas foram obrigadas a tomar a vacina. Parece que a gente está vivendo uma coisa muito parecida hoje. As pessoas começaram a ser obrigadas a tomar vacina e não tinha muita escolha, você tomava ou tomava, né? E aí começaram a surgir aqueles boatos que aquelas vacinas eram para matar os idosos, que as vacinas eram para isso, eram para aquilo, fazer uma limpeza étnica e assim vai. Isso gerou uma revolta bastante grande na população e culminou na chamada revolta da vacina. Vocês procurarem, vocês vão ver que é uma coisa bem interessante, muito parecido com o que a gente está vendo hoje. Claro que a gente não chegou nesse ponto, mas surgiram várias notícias, né, falando de que a vacina chinesa tinha um chip dentro, não sei o quê, um monte de coisa, né, um monte de história em relação a essa vacina que agora todo mundo está tomando. Aí tem um autor que ele escreve um artigo que ele fala uma coisa bem interessante, até coloquei aqui. Então, ele fala o seguinte, falando dessa época, né? Enquanto a economia brasileira esteve dominada por um modelo agroexportador, assentado na monocultura cafeeira, ou seja, só exportava um produto, né, que era o café. O que se exigia do sistema de saúde era, sobretudo, uma política de saneamento dos espaços de circulação das mercadorias exportáveis, e a erradicação ou controle das doenças que poderiam prejudicar a exportação. Então, na verdade, o que foi feito nessa época foi isso, né? Por onde andava o café, se criava um corredor de saúde, vamos dizer assim. Então, lá onde era plantado café, eram feitas campanhas, né, de erradicação de várias doenças, pelas estradas aonde passava o café até chegar nos portos. Então, as cidades no caminho, elas eram, então, tinham campanhas para melhoria da saúde, saneamento e tudo mais, e lá nos portos também. Por quê? Não queriam que prejudicasse a exportação do café. Então, é um tipo de maquiagem, né, que foi feita na época, só realmente para assegurar que o café não fosse prejudicado no seu processo de exportação. Então, o Oswaldo Cruz tem algumas contribuições bastante importantes. Então, ele faz a reestruturação total do Serviço de Saúde Pública, principalmente no Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal na época, né? Então, faz uma melhoria na cidade, porque tinha o porto no Rio de Janeiro que fazia exportação, né? E eles estavam num momento de epidemia de várias doenças diferentes, né? Ele auxiliou na criação do Instituto Soroterápico de Manguinhos, que é o Oswaldo Cruz hoje, né? Instituto Oswaldo Cruz. Então, criou-se um local para a criação de vacinas. Então, vejam que isso já lá no começo do século passado. Então, já tem mais de 100 anos hoje o Instituto Oswaldo Cruz, né? Então, se pensou nessa questão de vacina, assim, para tentar diminuir bastante o problema de
dessas doenças epidêmicas que estavam acontecendo. Que mais que a contribuição dele? Regulamentação centralista e unitária, em um país onde vigia, né, é vigente o não pode. Então, ele criou, ajudou a criar, na verdade, né, uma regulamentação que não dava espaço para a pessoa. Era aquela coisa imposta. Então, a revolta da vacina vai muito em cima disso, né? A regulamentação era, você tem que tomar vacina e acabou. Você tem que se proteger e acabou. Não tinha meio termo, não tinha possibilidade, era obrigatoriedade. E isso acabou trazendo aquelas revoltas, né? Reorganização sanitária dos portos, por interesse, né, da exportação do café. Levantamento das doenças endêmicas e epidêmicas, principalmente no centro-oeste e no norte. Então, isso foi uma coisa bastante interessante, porque algumas das doenças vinham do centro-oeste e do norte, que, para nós, na época, eram locais totalmente desconhecidos. Então, a gente tinha no centro-oeste o Mato Grosso só, não existia Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso e Goiás, né? Brasília não existia, e ali tudo era quase que isento de população, fora as grandes cidades, na época era tudo mato, era tudo terra cultivável, não tinha muita gente, né? Fora as cidades, as capitais, e as poucas pessoas que moravam lá eram as pessoas que estavam instaladas no campo mesmo, né, como trabalhadores do campo. Então, começou-se a fazer um levantamento das doenças que existiam nessas duas regiões. A Amazônia, então, nem se fala, né, basicamente grandes cidades e o resto tudo floresta. Então, começou-se a fazer isso e foi bastante interessante, porque com o passar do tempo, com a colonização, vamos dizer assim, né, com a ida de grupos para o Mato Grosso, lá para o Pará e tudo mais, desmatamento e tudo mais, algumas doenças começaram a surgir com mais força. Então, eles já tinham uma noção do tipo de epidemia que poderia vir desses locais quando as pessoas começassem a se dirigir para esses locais. E ele fez uma catalogação da flora e da fauna dessas regiões também. Bastante interessante isso. Até porque, né, muitas vezes as doenças podem vir da própria fauna. E a flora também, para se saber o que existia nessas regiões e, de repente, se existiam plantas que poderiam ser utilizadas até no combate dessas doenças regionais. Mais à frente surge Carlos Chagas, ele faz uma reestruturação do Departamento Nacional de Saúde Pública, então muda completamente o estilo, aquele estilo anterior. Agora que eu lembrei que eu não coloquei na apresentação. Ele auxilia bastante a melhoria da saúde pública no país, introduz propaganda e educação sanitária, então é uma coisa que hoje a gente sabe que é muito importante, né? Você educar as pessoas, você informar as pessoas, muitas vezes faz com que elas mudem os seus hábitos, né? Ou revejam o seu comportamento, e muitas vezes isso faz, né? A gente vê como resultado uma forma de as pessoas evitarem as doenças. Então, quando as pessoas elas têm informação e elas são educadas, elas acabam por se comportar de uma forma que elas não fiquem expostas a algumas doenças. Então, ele introduziu isso e isso ajudou bastante. E também criou alguns órgãos dentro do Departamento Nacional de Saúde Pública bastante específicos para lidar com certas doenças que eram bastante complicadas na época. Tuberculose existia
a disseminação da tuberculose em vários locais do país, principalmente na região sudeste e sul do país, então eram praticamente doenças comuns, né? Isso fez com que se criasse um órgão específico dentro do Departamento Nacional de Saúde Pública para tentar, né, combater essa doença. Mesma coisa as chamadas doenças venéreas na época, né, as DST, e um problema que também assolava o país e que não se tinha muito conhecimento na época e que trazia muito problema para as pessoas que tinham essa doença, que é o mal de Hansen, que comumente era chamado de lepra. Então, na época, as pessoas que adquiriam essa doença, não se sabia muito, né? Se acreditava que era uma doença contagiosa, bastante contagiosa, não tinha cura, então o que as pessoas faziam? Eram segregadas. Então, descobriu que uma determinada pessoa, se descobriu que uma pessoa está com o mal de Hansen, com a lepra, ela ia morar totalmente isolada. Então, existiam os hospitais específicos para leprosos, vamos falar como se falava na época, né? Hospitais de leprosos, que geralmente eram afastados das cidades, eram construídos no meio do campo, no meio do nada, para que não houvesse contato da população com as pessoas doentes. Então, o que acontecia? Esses hospitais acabavam virando grandes locais de moradia até de pessoas, porque essas pessoas elas iam passar a vida inteira dentro do hospital pelo fato de não ter cura, elas eram segregadas totalmente da sociedade. Então, o que acontecia? Elas iam para esses hospitais estavam dentro de grandes áreas e, de repente, acabavam conhecendo uma outra pessoa lá dentro, acabavam casando, tendo filhos, criavam, então, montavam uma casa, levantavam uma casa e começavam a morar ali dentro daquele terreno. E isso aconteceu em muito hospital. Então, eles deixaram de ser um simples hospital para se transformar numa vila de pessoas doentes. Depois, com o passar do tempo, se descobriu muito mais, e graças ao trabalho do Carlos Chagas, se descobriu muito sobre a doença, e hoje a gente sabe que é uma doença que tem controle e que pode ser tratada e curada. Que mais? Contribuição do Carlos Chagas. Ênfase no tratamento infantil, então começou-se a olhar para as crianças de uma forma diferente, né? Então, com trabalhos feitos em cima de crianças desde o seu nascimento, né? Vacinação, esse tipo de coisa. Serviços hospitalares e higiene industrial passam a ser individualizados. Então, o que acontece? O governo mantinha lá seus hospitais, mantinha os seus locais de atendimento para a população de uma forma assim bem desregrada. Então, dependendo do local, existia um hospital que o próprio município criava e mantinha, existiam as santas casas, existiam os hospitais militares, que, na verdade, acabavam sendo as únicas fontes de tratamento das pessoas. E nesse tempo, o Carlos Chagas começou, e às vezes vinham regras lá do governo federal que diziam, o hospital tem que fazer um atendimento dessa forma, mas às vezes esse tipo de regra que era imposta não era uma regra que servia para todo lugar. Então, de repente, para uma população com certas doenças lá no norte do país, né, essa regra serviria bem, mas lá para um hospital lá do sul, talvez essas regras não tivessem sentido. Então, ele começou a ver isso e verificar que os serviços hospitalares tinham que ser feitos conforme a necessidade, então, com serviços desenhados e voltados para aquela população. Então,
as regras às vezes tinham que ser individualizadas para cada local, né? Manter e ter as suas próprias regras. Foi criada a Escola de Enfermagem Ana Nery. Essa escola de enfermagem foi precursora, porque colocou um batalhão de pessoas para auxiliar dentro dos hospitais, dentro do serviço de saúde e tudo mais. Então, criou-se uma gama gigantesca de trabalhadores, né? Coisa que até então não tinha. Então, existiam poucos médicos, não tão poucos assim, mas existiam poucos médicos, e muitas vezes esses médicos acabavam por contratar seus próprios auxiliares e treinar seus próprios auxiliares, porque não tinha muita gente para trabalhar, não tinha muita gente para auxiliar esses médicos. E a criação da escola de enfermagem fez com que se colocassem milhares e milhares de trabalhadores para fazer esse trabalho. Então, isso auxiliou muito também na questão da saúde pública. E o Carlos Chagas também fez uma coisa bastante interessante, que foi a expansão dos serviços sanitários para outros estados. Então, tudo ficava meio que restrito ao Rio de Janeiro, que era a capital federal, né? E algumas ações isoladas em outros estados, onde tinham lá os seus portos, essas coisas. E esses serviços sanitários não saíam muito dali, de São Paulo, Minas Gerais, né, que faziam parte daquele triângulo onde todo o poder se circulava, né? Então, tudo acontecia ali. Então, vacinações tinham ali nessas regiões, trabalhos de conscientização, criação de hospitais especializados, esse tipo de coisa ficava muito nesse triângulo, né? E o Carlos Chagas começou a fazer com que isso fosse expandido, né? Fosse criado também em outros estados. Então, isso melhorou bastante também a situação sanitária no país como um todo. Aí a gente começa a ver uma mudança bastante grande de perfil da nossa população, do nosso país. As cidades começam a crescer cada vez mais, e as cidades começam a ter os seus recursos sanitários, então, né? Então, as cidades passam a ser, digamos assim, pontos de bons resultados sanitários, e percebe-se que as pequenas cidades no interior também precisam ter esses mesmos recursos. Então, começa-se a mandar também para as cidades do interior, para as grandes cidades, né? Não vamos falar de pequenas cidades ainda, mas para grandes cidades, como aqui no Paraná, saindo de Curitiba, vai para Londrina, para Maringá, para Ponta Grossa, para Cascavel. Cascavel não, Cascavel na época nem existia. Para Foz do Iguaçu, que já era uma cidade importante, e começam ações de saúde, campanhas sanitárias e tudo mais, né? Melhorando também a saúde da população no interior. Mas ainda a gente tem uma grande parte da população no campo, né? As cidades ainda não são como hoje, que a gente tem mais gente nas cidades do que no campo. Ainda nessa época, a população do campo era muito maior do que a população nas cidades. Mas, mesmo assim, essas campanhas acabam indo para essas grandes cidades, que já é ou grandes cidades, entre aspas, né? Não capitais, mas cidades importantes dentro dos estados. Porém, ainda aquele pessoal que vivia no campo era desassistido. Nesse momento, começa-se a se preocupar também com algumas endemias, como o mal de Chagas, esquistossomose, e epidemias também como malária e dengue, porque existia
a ligação maior entre cidade e campo, por mais que a gente ainda tivesse as cidades, né, com uma quantidade menor de pessoas do que as pessoas no campo, existia essa ligação entre pessoas da cidade e pessoas do campo. E as pessoas do campo, muitas vezes, elas acabavam adquirindo uma determinada doença que estava ligada mais com o campo do que com a cidade, e de repente, naquelas idas para a cidade para se abastecer, para fazer as compras do mês e tudo mais, acabavam carregando essas doenças junto. Então, passou-se a se preocupar com essas doenças endêmicas e epidêmicas, não só nas grandes cidades, nas grandes capitais, mas começou-se a se preocupar com as tentativas de impedir que isso se disseminasse com uma velocidade muito grande e que a coisa ficasse mais controlada. Aí surge uma figura bastante emblemática nessa época, que é a figura do Jeca Tatu. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um personagem bem famoso do Monteiro Lobato, que ele criou como uma caricatura. Digamos assim, quando ele criou a história do Jeca Tatu, ele criou uma história considerando como as pessoas que viviam no campo como pessoas preguiçosas, pessoas que não gostavam de trabalhar, pessoas sem cultura, totalmente ignorantes e tudo mais, né? Alguém aqui já leu a história do Jeca Tatu? Pelo jeito, não. Enfim, então era uma caricatura do brasileiro. O Monteiro Lobato, então, quando construiu essa história, ele construiu conforme uma visão que ele tinha das pessoas do campo. Então, as pessoas do campo, segundo a visão dele, né, eram pessoas que não gostavam muito de trabalhar, elas trabalhavam o suficiente para poder ter lá a sua comida, então plantar o suficiente para ter comida e criar animais suficientes para poder comer. E hoje a gente sabe que não é nada disso, né? Que o pessoal do campo trabalha muito mais do que o pessoal que vive na cidade. O pessoal do campo não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada, né? Porque não é porque é um feriado que os animais não precisam ser alimentados, não é porque é feriado que não precisa colher o que está lá no campo. Mas ele criou esse personagem como uma caricatura do brasileiro do campo, e isso meio que se transformou numa. Como é que eu posso explicar para vocês? Mas se transformou meio que como se fosse realmente a figura do campo, né? Então, dentro dessa história dele, claro, tem toda essa questão negativa de achar ou de dizer que a pessoa que vivia no campo era preguiçosa, não tinha muita vontade e tudo mais. E, claro, ao mesmo tempo, mostrava, né, um campo que não era acolhido pelo governo, que o governo não dava a mínima bola, que não dava condições, não fazia absolutamente nada. Então, tinha esses dois lados, mas claro que o lado do preguiçoso, do ignorante, do que não queria fazer nada além do que fosse necessário, acabou imperando. E isso fez com que, por bastante tempo, quando a gente quisesse, a gente não, porque também não é da minha época, né, mas quando as pessoas quisessem falar mal de uma pessoa, dizer que ela era preguiçosa, não sei o quê, acabavam por chamando a pessoa de Jeca ou de Jeca Tatu e tudo mais. E foi acabou sendo uma forma negativa de representar o homem do campo, né? E isso que ficou por muito tempo. Até que o governo resolveu aproveitar isso, né? E tentar transformar essa história. Então, o que
aconteceu? Foi acordado com o Monteiro Lobato que ele fizesse uma continuação dessa história, né, do homem preguiçoso, tudo mais, aonde na verdade se percebesse que ele não era uma pessoa preguiçosa, ele estava preguiçosa porque ele estava doente. Então, o que acontece? Na continuação dessa história, ele acaba sendo procurado, né? Acabam achando ele, pessoal médico, tudo mais, que vem lá da cidade para o interior, conversa com ele, explica para ele que ele está doente, não sei o quê, e ele acaba acreditando e ele acaba então se tratando. E daí descobrem, na verdade, que ele estava com doenças que deixavam ele debilitado daquele jeito. Então ele acaba por ser tratado, ser curado, e ele deixa de ser aquele homem preguiçoso e passa a ser um homem bastante ativo e trabalhador e produtivo, né? E resumindo a história, no final das contas, ele acaba por deixar de ser aquele homem do campo que tinha sua casinha de sapé, que tinha lá o mínimo para viver, e se transforma num grande agricultor, né, que acaba enriquecendo, acaba adquirindo muita coisa e acaba se tornando também um grande incentivador da educação sanitária e da busca pela cura das doenças. Então, acabaram por reverter essa história a favor do governo. Então, mostraram que o Jeca Tatu estava doente e quando ele descobriu que ele estava doente, que ele podia ser tratado, ele foi tratado e depois desapareceu aquela doença e com o desaparecimento da doença desapareceu o desânimo e tudo mais e ele virou alguém bastante produtivo. Até depois disso, até um medicamento que a gente tem até hoje no mercado se aproveitou dessa história. Então, por muito tempo a gente via propaganda nas revistas, até na TV, do Jeca Tatu, né, que inicialmente era uma pessoa doente, sem ânimo, sem nada, que começava a tomar o biotônico Fontoura, depois de um tempo ele ressurgia como um agricultor totalmente ativo e bastante produtivo. Então, acabou fazendo história essa situação do Jeca Tatu. Bom, indo para a época entre 1930 e 1960, aproximadamente. A gente tem algumas, como eu falei anteriormente, né, a gente tem algumas situações no país que estão muito ligadas a diferentes governos. Então, tem alguns governos que incentivaram a área da saúde, alguns que não deram muita atenção, e assim vai, né? Conforme ia mudando os governos, iam mudando o interesse pela saúde pública no Brasil. Então, em 1930, a gente tem a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Então, imaginem um ministério só que trata da saúde pública e, ao mesmo tempo, trata da educação. Tem uma lógica que a educação sanitária está dentro da saúde pública, mas a gente não pode pensar da educação como um todo ligada com a saúde pública. Fica um pouquinho limitado isso. Então, foi criado um ministério assim que comandava tudo isso ao mesmo tempo. Nessa época, algumas ações foram pulverizadas, foram passadas para ações que estavam ligadas com a saúde pública e que foram passadas para outros ministérios, como a fiscalização de produtos animais, que passou para o Ministério da Agricultura, e é até hoje, e higiene e segurança do trabalho passou para o Ministério do Trabalho, como é até hoje. Então, tinha algumas ações que estavam anteriormente ligadas à saúde pública que acabaram por ser passadas para outros ministérios. Em 1941, a gente tem uma reforma do Barros Barreto,
onde a gente tem a instituição de órgãos normativos e supletivos destinados a orientar a assistência sanitária e hospitalar. Ou seja, dentro desse ministério, criam-se órgãos que vão criar regras mais específicas para assistência sanitária e assistência hospitalar. Então, isso é bom, porque quando a gente tem normas, a gente tem, né, desde que elas sejam bem estudadas e bem amparadas, a gente tem visivelmente melhoria em cima das ações que estão ligadas a essas normas. Então, melhorou bastante a questão da assistência sanitária e assistência hospitalar nessa época. E criação de órgãos executivos, ou seja, de execução, de órgãos que iam para fazer, né, de ação direta contra endemias mais importantes, como malária, febre amarela e peste. Ou seja, doenças que continuam, né, assolando o país, por mais que anteriormente tenha sido dado ênfase para essas doenças, mas elas continuam ali, né? Então, foi feita a criação desses órgãos para atuar diretamente nessas grandes endemias. Fortalecimento do Instituto Oswaldo Cruz, como sendo referência nacional, e hoje ele continua sendo referência nacional, né? Destaque os programas de abastecimento de água e construção de esgoto no âmbito da saúde pública. Aqui uma coisa bastante importante, esse tipo de ação não é um tipo de ação comum dos governos, porque o que acontece? São obras que não se vê. O esgoto fica embaixo da terra, todo mundo esquece. Não são ações que os governos gostam de fazer, porque quando eles vão tentar se reeleger, eles querem mostrar que eles fizeram praças, que fizeram asfalto, que fizeram prédios, né, coisas que você consegue ver. Agora, essas coisas que não se vê, não se dá muita atenção, mas aqui teve um destaque bastante grande. Trouxe melhoras bastante significativas. Por quê? Porque existiam as endemias que estavam muito ligadas à água não encanada, não tratada, à falta de esgotos e tudo mais. Que mais? Atenção a problemas de doenças degenerativas e mentais, com a criação de serviços especializados de âmbito nacional, como o Instituto Nacional do Câncer. Então, pela primeira vez, pensou-se nessas doenças degenerativas ou algumas doenças mentais, né, e se criou ações específicas e ações práticas mesmo, específicas para esse tipo de problema. Em 1953 é criado o Ministério da Saúde, então ele é desmembrado lá do Ministério da Educação e passa a ser só Ministério da Saúde. Isso também foi algo muito, muito importante. Em 1941 e 1950 existiram duas chamadas Conferências Nacionais de Saúde, que são reuniões onde representantes da saúde de todos os estados vão debater para verificar como que está a situação nacional, como que está, né, e colocar informações de como que seu estado está, como que seu município está, para ver, né, tentar fazer um levantamento, um perfil, né, do país como um todo, e verificar que tipo de ação que pode ser feita nos anos seguintes para trazer melhorias, principalmente nessas áreas que estão muito deficientes. Então, a Conferência Nacional de Saúde a gente tem de tempos em tempos, e a gente tem aqui nos tempos atuais, vira e mexe a gente tem uma nova conferência. Criação do INPS em 1967. Não sei se alguém já ouviu falar do INPS, mas ele é um precursor do nosso Sistema Único de Saúde hoje. Só para vocês terem uma ideia, tem que dar uma puxadinha no tempo, antes de 1967, voltando um pouco lá para o começo do século passado, ocorreu uma situação bastante interessante no país. Até então não se tinha nenhum órgão, nenhum instituto, nenhuma instituição que
trouxesse benefícios para a população. Então, a gente tinha o que? O governo federal, os governos estaduais, municipais, iam lá e criavam seus próprios hospitais, criavam seus postos de saúde, contratavam seus médicos, contratavam pessoal lá para trabalhar nos hospitais, mas era tudo descentralizado, não tinha um instituto nacional que comandasse tudo isso e que fizesse que essas ações, né, que muitas vezes os municípios faziam, se tornassem, não tinha como fazer que elas se tornassem nacionais, que acontecesse isso no país inteiro. O que a gente tinha, na verdade? Então, antes de a gente ter o chamado INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, a gente tinha ações isoladas, empresas, claro, principalmente as estatais, mas não só as empresas estatais, empresas particulares também, que tinham sindicatos fortes, acabaram por criar o que a gente chama de fundos de pensões. Então, as pessoas trabalhavam e elas não se aposentavam. Quando elas se aposentavam, elas não tinham o que elas têm hoje, que seria uma aposentadoria, um valor, né, para se manter. Então, elas simplesmente paravam de trabalhar, se aposentavam e ficavam ali à míngua, sem nenhum tipo de rendimento. Então, lá no começo do século passado, alguns sindicatos começaram a se reunir com as empresas, principalmente empresas estatais, né, e depois foram para as empresas particulares, tentando negociar alguma forma de que os trabalhadores, depois que se aposentassem dessas empresas, eles tivessem algum tipo de rendimento. Então, começaram a ser criados esses fundos de pensão, que não eram nada mais, nada menos do que a partir de um determinado momento em que ficasse instituído esse fundo de pensão dentro da empresa, todo mês era retirado um pequeno valor do salário do trabalhador e a empresa também daria um auxílio, né, para esse trabalhador, retirando também um pouquinho de dinheiro, e esse dinheiro iria para esse fundo de pensão, e quando desculpe, o trabalhador se aposentasse, ele ia receber uma renda até a morte dele. Então, é o que a gente conhece hoje como aposentadoria, e naquela época foram criados esses fundos de pensão. Não era nada nacional, como a gente tem hoje, então eram ações feitas por alguns sindicatos fortes. Então, esses fundos de pensão começaram a ser criados e começaram outros sindicatos tentar fazer isso e assim por diante, até que chegou num determinado momento que existiam vários fundos de pensões no país inteiro. Mas até então isso eram ações que dependiam das indústrias, né, das empresas, na verdade, da boa vontade das empresas e da boa vontade dos trabalhadores. Eles quererem que fosse retirada uma pequena parte do salário deles mensalmente, e as empresas também quererem contribuir do outro lado. Então não tinha nada de oficial, era muito por vontade própria das empresas. Com o passar do tempo, o governo começou a perceber isso, que isso estava crescendo cada vez mais e resolveu centralizar isso e institucionalizar isso. Ou seja, a partir de agora, 1967, criamos o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e nós vamos instituir isso como sendo obrigatório para todas as empresas que assinem carteira e para todos os funcionários que tenham carteira assinada. Então, a partir daí, surgiu o INPS e o INPS começou a centralizar isso. Então, passou a vir descontado na carteira de todo trabalhador com carteira, né? A retirada de uma pequena porcentagem e, ao mesmo tempo, as empresas obrigatoriamente passaram a recolher também um pequeno imposto para que
trabalhador no futuro pudesse ter um salário depois que ele se aposentasse. Então, todo trabalhador contribuía e depois se beneficiava com isso. Ao mesmo tempo, a gente tinha a saúde ali da mesma forma. Na saúde não tinha nada, era os municípios, os estados, né, que mantinham seus próprios programas de saúde. E com a criação do INPS, essa parte da previdência social, ou seja, da garantia, né, de um salário lá pro aposentado, já estava resolvida, mas a questão da saúde ainda não estava. Aí, dentro desse período do INPS, acabou-se por incorporar dentro do INPS algumas ações nacionais ligadas com a saúde desses contribuintes. Então, o que aconteceu nessa época? Os trabalhadores que tinham carteira, eles acabavam se beneficiando de ações que o próprio INPS começou a servir, a fornecer para esses trabalhadores. Ou seja, tinham direito como benefícios, né? Tinham direito a atendimento médico, tinham direito a tratamentos de saúde e tudo mais ou menos como a gente tem hoje no SUS, claro, mas numa escala muito menor, e também isso só valia para trabalhador que tivesse carteira assinada. Mas quem trabalha, por exemplo, naquela época, uma empregada doméstica lá na cidade, ela nunca trabalhava com carteira assinada, não existia isso, né? Então ela não tinha direito. Trabalhador do campo, não trabalha com carteira assinada, também não tem direito. Só tem direito a esses benefícios quem trabalha com carteira assinada. Tanto que você tinha uma carteirinha tal, que você precisava apresentar essa carteirinha se você fosse pedir, por exemplo, tratamento de saúde, alguma coisa. Então, você só recebia essa carteirinha se você realmente fosse trabalhador com carteira assinada. Isso em 1967. Mais à frente, em 1971 e 1972, a gente teve a inserção, aí sim, dos trabalhadores rurais nesse tipo de programa. Então, eles poderiam passar a contribuir para ter direito à aposentadoria mais tarde, e os empregados domésticos e autônomos também, a partir de 72, eles poderiam contribuir e passar a ter uma aposentadoria lá na frente. Mas isso daí tinha também, né, que tinha que comprovar um certo período de tempo de trabalho e tudo mais. Nada assim que você pudesse receber esses benefícios se você não tivesse algum tipo de comprovação. Muito bem. Aí o que aconteceu? Antes disso aqui, tem mais uma coisa. Em 1977, o INPS ele foi desmembrado em 3 grandes órgãos. Um chamado de INPS, que continuou trabalhando com a Previdência Social, um outro que eu não me lembro o nome, que passou a gerenciar tudo isso, e um terceiro chamado de INAMPS, que esse sim passou a se preocupar com as questões de saúde da população. Ou seja, todos os benefícios que a gente tem hoje no SUS, né, no nosso Serviço Único de Saúde, na época passaram a ser controlados pelo INAMPS. Então, o INPS passou a ficar só com a questão de aposentadoria, né, previdência mesmo. O INAMPS passou a se preocupar com as questões de saúde, e esse outro órgão, eu não me lembro o nome, eles passou a fazer o gerenciamento. Isso foi acontecendo até que em 1988 a gente teve a criação da última Constituição Federal nossa. Nessa última Constituição, existe um parágrafo lá que fala que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso, né?
A partir desse momento, tudo que a gente tinha deixa de existir. Por quê? Porque a gente tinha um sistema, né, o INPS, e depois, mais especificamente, no INAMPS, que dava assistência à saúde, porém só para trabalhadores que tivessem carteira assinada ou que tivessem comprovação de que eram trabalhadores. E as pessoas que não trabalham, que não têm condições de trabalhar ou que não teriam condições de comprovar o seu trabalho, pessoas que trabalham dentro de casa, né, donas de casa e tudo mais, não teriam direito até então. A partir do momento que a Constituição fala que saúde é um direito de todos e dever do Estado, todo mundo tem que ser atendido, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, independente de ser contribuinte ou não ser contribuinte. Daí a gente tem o começo da criação do SUS. A gente vai falar na próxima aula de toda a criação do SUS e tudo mais, então eu não vou comentar muito agora. Antes de a gente falar da criação do SUS, a gente vai ver um vídeo, não hoje, mas no começo da aula que vem, mostrando alguns sistemas de saúde que a gente tem no mundo para que vocês entendam que se a gente for fazer um comparativo, nosso sistema de saúde ainda é muito bom, tá? Tem países que têm um sistema bom ou tão bom quanto o nosso, tem países que não têm nenhum tipo de sistema de saúde, tem países que têm poucas ações que não são tão vantajosas para a população, mas vocês vão ver e vão entender que, na verdade, o nosso sistema é bom. O grande problema é que precisa estruturar melhor e precisa, né, ter políticos que parem de desviar dinheiro, e porque se o dinheiro chegasse nos lugares, a coisa funcionava direito. Mas isso é outra história, a gente fala isso a semana que vem. Tranquilo, gente? Professor, Oi. o artigo dessa semana ele ainda não está aparecendo e eu queria pedir que, se possível, você conseguir postar a aula hoje ou amanhã, porque tem gente que consegue ter mais tempo para ver e para fazer as atividades no final de semana. O vídeo, sim. O artigo eu passo para você por e-mail. Tá com problema ainda? Não tá aparecendo? Eu ainda testei ontem e ele estava baixando. Ele não está nem aparecendo, como anexado, sabe? Ele não está nem, direcionando para o site. Ele não está nem aparecendo ali. Meu Deus do céu, eu não sei o que Mas está se você quiser acontecendo. me mandar por e-mail ou no WhatsApp, eu passo no grupo pro Beleza. pessoal ler. É bem simples. Quando isso acontecer, vocês já me avisem que eu já mando. Geralmente por você, eu vou mandar porque você é representante, Sim, né? pode mandar pelo e-mail que eu encaminho para eles. Beleza. Pode deixar que eu já vejo isso. Até Tá bom, porque ele é bem obrigada. importante que vocês leiam para entender um pouquinho mais. Tem um pouco mais da história mais aprofundada ali, e é importante que vocês entendam direitinho. Tá bom? Obrigada. Beleza, então. Então, bom final de semana para vocês e até semana que vem.